Fala, meus irmãos, beleza? Aqui quem fala é Heitor Castelamari. Estamos aonde? No Divã do HC. Tema do vídeo: Dorival Júnior, motivação para a sua vida. Se já gostaram do tema, já sabem. Se inscreva no canal, compartilhe com os irmãos, comente aí embaixo e siga o nosso canal. Vamos lá. Por que motivação com Dorival Júnior? Eu vou pincelar momentos que eu me lembro, obviamente, do Dorival Júnior. Pelo menos as grandes ascensões de bons trabalhos do Dorival Júnior. Se eu não me engano, o Santos de 2010, que tinha Robinho, Neymar, Ganso, André, entre outros, ele fez um bom trabalho. Não me lembro o motivo que ele foi mandado embora, foi desvinculado do seu clube, que no caso que era o Santos na época. Depois ele amargurou um bom período sem fazer bons trabalhos. E quando eu digo bons trabalhos, eu quero dizer que não levantou taças tão relevantes, ok? Pode ter vencido? Pode, mas assim, em estadual de uma liga bem menor, de um estado menor, caso, como falei, não me recordo ao certo. Depois ele vai fazendo um bom trabalho lá quando? Lá em 2022, 2010 para 2022 são 12 anos, e aí ele faz um belíssimo trabalho, que foi bastante reconhecido por todos menos o próprio Flamengo, que era o time que ele estava dirigindo, ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores. E mesmo assim, se eu não me engano, o contrato dele era até o final de 2022 mesmo. Não é que eles não quiseram renovar, é porque acabou o contrato e eles estavam de olho grande em quem? Vitor Pereira, que é o grande aí que fez, acho que o Dorival ganhar muito mais relevância e reconhecimento. Por quê? O Vitor Pereira, ele fez um trabalho muito ruim, onde ele passou tanto o Corinthians e aqui no Flamengo. Aqui, tipo, eu estou em São Paulo, mas enfim. Só que a final da Copa do Brasil, o Vitor Pereira e o Corinthians, os jogadores, fizeram uma ótima partida. E cresceu, os olhos do pessoal do Flamengo. O quê? Porque foi uma partida que o Corinthians esmagou o Flamengo. Que era o Flamengo de quem? De Dorival Júnior. Lembrando que, se você entende um pouquinho de futebol, o elenco do Flamengo talvez é o melhor elenco do Brasil. Talvez o melhor time dirigido assim seja o Palmeiras. Mas ok, não vou entrar aqui. Como eu falei, a ideia não é falar sobre futebol. É só pegar o personagem do Dorival para vocês entenderem essa parte de motivação. E aí, beleza, ele ganha a Copa do Brasil, mas questionadíssimo. Nossa senhora. Se pudessem mandar o cara embora no outro dia, teriam feito, se dependesse do Flamengo. E aí teve a disputa da final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, de Felipão. Ele ganha de 1-0, se eu não me engano, foi gol de pênalti do Gabigol, ou foi pênalti do Pedro. Não me recordo quem bateu o pênalti, porque eu também não assisti essa partida. Onde eu quero chegar? Finaliza o ano, Dorival com 2 títulos super, mega, ultra blaster importante. E não renovam, não querem manter o Dorival. E vão atrás do Vitor Pereira, que era do Corinthians. Ok, por que eu falar? O que tem a ver o Dorival com motivação? E aí começa a parte da motivação. Para e pensa. O cara tem mais de 50 anos. O cara, sei lá, deve ter feito bons trabalhos. Como eu falei, eu não fiz um tutorial para fazer esse vídeo. O Dorival trabalhou aqui. Não quero saber onde ele trabalhou. Eu quero saber que o cara tinha tudo. Tipo, por que ficar no mundo do futebol? Todo mundo sabe que técnico ganha muita grana. Aqui no Brasil, os caras são bem pagos, principalmente na Série A. São contratos bons, não são tipo, é contratinho de, sei lá, R$2.000. Não, é contrato pesado, cara. É muita grana que é envolvida. Então assim, se o cara trabalha direitinho aí 2, 3 anos, comparado com o salário padrão dos brasileiros, o cara não precisa mais trabalhar na vida. E ele fez bons trabalhos assim, picadinho para ficar tipo 6 meses ganhando 300 mil, 400 mil ou mais. Então ele não é pobre. Entendeu? Ele como outros técnicos também da Série A não são. Tá bom? E mesmo assim ele, depois de uma... Não vou falar que foi duríssima,
Mas para e pensa. Você ganhou 2 títulos super importantes no Flamengo. Não foi reconhecido. Talvez até os outros torcedores entenderam. Foi, caraca, o Dorival foi, ó, picudo da galáxia. E o Flamengo não reparou isso. E aí o Dorival poderia ter falado, poxa, caralho, eu conquistei uma coisa que eu nunca imaginei. Nessa altura do campeonato, na minha vida, com a idade que eu tenho, ganhar uma Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano. E aí, ele é coroado com o quê? Uma demissão. Ou talvez uma não renovação de contrato. E o que acontece? Ele fica sem clube por um período até grande, até acho que mais de 3 meses. 3, 4, 5 meses ele fica. E aí vem a sondagem do São Paulo, conversa com o Dorival Júnior, ele acerta com o São Paulo, e é logo, acho que na primeira coletiva, ou na semana da estreia dele ali, no comando pelo São Paulo, ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou que ele queria disputar títulos, esse ano vamos ganhar alguma coisa. Sendo que tinha o quê? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, se eu não me engano, ainda em disputa. E é muito pretensioso um cara que acabou de chegar falar algo do tipo. É claro que ele não poderia chegar, não teria nada contra, nada errado. Ele chegar e falar, bom, esse ano vamos consertar a casa, o orçamento e ver o que acontece com o elenco. Eu não tenho controle do elenco ainda. Sei que tem bons jogadores, é isso. Cara, ele chegou bancando que ia ganhar um título. Ele consegue ganhar a Copa do Brasil. Ele é bi-consecutivo da Copa do Brasil. E o mais engraçado é que eles pegam quem na final? Que quando começou o roteiro ali do chaveamento da Copa do Brasil, quem poderia cair na final virou coisa de cinema. Se alguma produção dos Estados Unidos faz esse filme, Dorival, o mito, cara, ia vender horrores, porque é coisa de cinema. O time que mandou o cara embora ou não renovou o contrato enfrenta o mesmo homem na final, só que não dirigindo o clube, e sim o rival. Chega a tal ponto de os jogadores do Flamengo irem até o Dorival cumprimentar ele, tipo, pô, caraca, que bacana estar aqui. Parecia que até os próprios jogadores do Flamengo não queriam ganhar o título. Fala, mano, esse cara é brabo, esse cara merece. Porque ele pega um time muito inferior, muito. Não tô falando da história. Digo, o momento de São Paulo não é um momento bom. E o Dorival consegue levar de novo um título da Copa do Brasil em cima do Flamengo. E você percebe a motivação desse cara. Ele não precisava mais, ele não precisava mais provar nada na vida. Não que ele precisasse, tá? Deixando bem claro. Ele não tem que chegar na mídia e sair falando um monte. Muito pelo contrário, quando ele sai do Flamengo, as poucas coisas que eu escutei dele falando, pode ser que ele tenha falado alguma coisa e eu não fiquei sabendo, mas ele nunca foi desrespeitoso com o Flamengo pela situação de não ter renovado o seu vínculo. Muito pelo contrário, ele fala sempre umas coisas boas. Ele fala, eles optaram por um outro técnico e tá tudo bem. Eu sabia que o meu contrato era daquele período, X, sei o que, sei o que lá. Ele sempre foi muito cordial, muito educado mesmo. Ele nunca falou de um tom assim, tipo, cara, eles foram sacanas comigo e não sei o que. Nunca, nunca, jamais. E aí você percebe que o roteiro é ridículo. Só de imaginar, você acha que é mentira. A forma, um título inédito para o São Paulo. Bicampeonato para o Dorival seguido da Copa do Brasil. Todo o Brasil reconhecendo o cara. Que na época, para quem não lembra, em 2022, quando ele estava com aquela ascensão não, um trabalho bom ali no Flamengo, antes das finais, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, já era cogitado Dorival na seleção. Eu achava loucura, tá? Porque também tinha muito esse tal nome do Diniz, que ele naquela época não tinha vencido ainda nem o estadual pelo Fluminense e nem a Libertadores, seria só no outro ano, em 2023. Mas tinha esse burburinho. E aí você percebe que ele não se deixa abater. Ele vai, faz o trabalho dele, indiferente se vai ganhar ou não. Uma coisa é o que ele fala, uma coisa é o que ele pensa. Ele vai e consegue a conquista. E aí, o que acontece? O Flamengo vai atrás de quem? O Tite, seu cavalo! Ele vai atrás do Tite. Quem? Técnico da seleção brasileira. Ou o último técnico da seleção brasileira. O que acontece? Olha que coisa mais engraçada. Quem é o técnico da seleção brasileira agora? Puxa. Dorival Júnior.
mesmo técnico que o Flamengo foi e mandou embora meses atrás. No caso, já passou um ano, claro. Mas olha como o mundo dá voltas. Mas ele não só dá voltas. A mentalidade do cara foi muito forte. Repito, quantos por muito menos não chegariam na mídia ou na imprensa, que seja, ou em rede social, que hoje em dia também é tão forte quanto, e falaria um monte, desceria a lenha. O Dorival foi muito homem o suficiente para falar. O trabalho é isso. O trabalho não é uma coisa feliz e colorida. O trabalho tem sim. Todo mundo sabe que no mundo do futebol você precisa do quê? Resultado. Não interessa se você ganha de 1-0 ou empata todos, que nem o Boca Juniors, se não me engano, acho que na fase de mata-mata ele empatou não sei quantos jogos do mata-mata, foi pros pênaltis e ganhou. Sendo que era o tal medo e receio talvez do Fluminense era pegar o Boca na final e ir pros pênaltis, porque eles estavam muito calejados. E aí o Boca foi e perde no tempo, no caso na prorrogação. Mas por que eu tô falando isso? Eles pegam fatores assim que ninguém nunca imaginar. Diniz sendo campeão da Libertadores, Dorival na Copa do Brasil, dois técnicos bem desacreditados. E tanto que o Fernando Diniz era o até então atual técnico, que todo mundo sabia que era interino, porque ia vir o Carlo Ancelotti, mas não vou me estender aqui sobre isso. Uma baita de uma papagaiada da CBF nesse aspecto. Eu não sei se é verdade ou mentira, se tinha ou não tinha contrato, eu não quero saber. Mas assim, o Dorival, ele chega talvez no auge da confiança, competência, estrutura mental, estilo de jogo, proposta que ele idealiza aos seus atletas. E você percebe, ele nunca se abalou. Óbvio, todo mundo, talvez que seja treinador, vai ficar irritado, frustrado, nervoso, vai querer descontar. Já vi técnico já fazendo cada coisa em coletivo, você fala, caraca, que profissional, né? Mas por que isso acontece? É um momento que o cara tá, muito bravo. E o Dorival não. Ele soube o seu momento. E o momento dele chegou. Abre aspas. Acho que a CBF atualmente, eu jamais, se eu fosse o treinador e tivesse uma proposta, pô, vem trabalhar na seleção, eu jamais iria no atual momento. Tá bom? Acredito que tá uma bagunça e não sabe se o Rinaldi vai continuar, que é o presidente atual que voltou a ser de novo presidente da CBF. Tá muito conturbado. Acredito que ele não sei, espero que sim, mas que ele permaneça, já que ele aceitou, que vá até a Copa do Mundo fazendo um bom trabalho, né? A gente sempre deseja sorte, né? Acho que é muito pequeno pensar, ai, tem que, se ferrar, saiu de um time bom para uma seleção lixo. Não, isso é pensamento de gente medíocre, pensamento de gente pequena. Deixa o cara, se o cara tinha vontade, tinha o desejo, tinha o sonho e tem a ambição de sim ser campeão de alguma coisa que ele for disputar, como a seleção, vá, faça. Então assim, ele é um ótimo exemplo de superação, porque ele podia muito bem ficar, hoje em dia que é muito comum, abre aspas, a tal da depressão. É muito comum você se abalar, se abater por opinião dos outros, principalmente com a internet que é muito rápido. Imagina um cara do tamanho do Dorival, todo mundo conhece. O cara deve andar na rua, puta, é o Dorival Júnior, cê é louco, vamos pegar um autógrafo. Ou quando ele tá lá, imagina ele tá no supermercado, o cara acabou de tomar 5, foi 5-0 contra o... Foi 5-0 ou foi 5-1 contra o Palmeiras? Do Brasileirão. Tomou uma lapada, chaval! Imagina como é que ele andando na rua no outro dia. Nossa, então assim, vida de técnico, realmente, ganha super bem, mas tem uma consequência. Precisa de resultado. Tem que ganhar. Por isso que eu falei do Boca Juniors e do Fluminense. Porque o Boca empatou vários e não estava ganhando. E no futebol o que interessa é o quê? Resultado. Não interessa. Tá ganhando? Se classificou? Sim. Mantém. Perde 5 seguidas para você ver o que acontece. Então assim, ele vai ter uma responsabilidade muito grande agora na CBF como treinador da seleção brasileira. Espero de coração que ele consiga fazer um ótimo trabalho. Lembrando que eu não torço para a seleção brasileira. Mas a gente nunca deseja o pior para o próximo, já que ele foi, segue aí firme e forte, mas eu acho que o Dorival atualmente é o melhor exemplo de mente, assim, totalmente blindada, no segmento, assim, pessoal, entre pessoas,
principalmente o que ele fala e como ele se comporta. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Como eu sempre menciono, essa é sempre a minha opinião. Se tiver uma opinião diferente, comentem aí embaixo, ok? Aquele forte abraço e até mais.